Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live diária. Como de costume, se você estiver me vendo bem e me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários. E aí, pessoal? Beleza? Eu tô rindo aqui porque eu tava há pouco tempo respondendo uma caixinha aqui dos stories, né, lá das perguntas que eu deixei. E foi a primeira vez que eu fiz isso, que eu parei para responder uma caixinha de perguntas. Não sabia bem como é que funcionava isso, né? Aí vem de encontro muito aquilo que a gente conversa aqui sobre hábito, né? Sobre se permitir. Eu tava comentando agora com uma pessoa amiga ali, eu tava dizendo, olha, é muito mais difícil fazer uma live, por exemplo, né? Que tu tá ao vivo ali, que não tem aquela coisa do ajeitado, consertar, do que fazer um vídeo gravado, né? Só que olha que coisa, né? A live, por eu já estar 65 dias fazendo, a live se tornou uma coisa mais natural para mim. E aí responder aquela caixinha, que era a primeira vez que eu tava fazendo isso, para mim foi uma dificuldade enorme, porque parecia que estava uma coisa robótica, e até eu parar para fazer aquilo de uma forma natural foi um pouquinho difícil, um pouquinho demorado. E aí a pessoa ainda mandou a pergunta em duas partes. Ela mandou a pergunta numa parte, depois mandou outra pergunta noutra, e eu, como é que eu faço agora para colocar as duas partes da pergunta numa única resposta, né? Porque se eu deixasse só um trecho da pergunta ali, ninguém ia entender nada, né? Então, ainda mais que já tinha passado as 24 horas ali da enquete que eu tinha feito. Aí eu fui lá, pesquisei aqui, pedi ajuda dos universitários ali, e aí no fim das contas eu consegui ajeitar uma forma de ficar as duas partes da pergunta ali no mesmo vídeo e fazer a resposta. Mas novas experiências, né? Então a gente vai aprendendo, vai se habituando, praticando, até que vai se tornar natural, né? Como foi a primeira que eu fiz, foi daquele jeito ali, mas acho que deu para passar a mensagem que eu queria. Outra coisa esquisita também, né? Quando é essa caixinha de perguntas, a gente vai fazer ali para postar no Stories. O Stories é só 1 minuto de vídeo, então tem que ser o mais sintético possível, tem que ser o mais prático ali, o mais resumido possível, né? Então, para mim, que sou um cara mais, digamos assim, analítico, né? É uma dificuldade monstra, né? Mas a gente está procurando se adaptar aí. As redes sociais, elas têm esse elemento do vídeo curto, da coisa curta, né? Então, estou praticando isso também. Estava rindo aqui agora, né? Da missão que foi responder uma caixinha de pergunta. Mas também nessa hora, ficar expondo isso aqui, né? Me remete a uma lembrança de algo que eu tive há uns tempos atrás. Foi quando eu estava conversando ali com um pessoal de agência de marketing, né? Que estava me convidando para fazer alguns trabalhos, né? na área. Isso lá naquele tempo, ainda em 2018, quando eu fiz o meu primeiro trabalho de Instagram aqui, voltado mais para os processos de coach, né? E aí, ao falar isso, ao expor isso aqui para vocês, dessas dificuldades e tudo mais, alguém pode estar se perguntando, mas e onde vai a autoridade, né, desse profissional nessa hora, né, que está aqui se expondo e mostrando, inclusive coisas que não sabe, né? É que assim, para mim é muito simples, né? Por que eu vou querer passar uma coisa que eu não sou, né? Então, eu vejo que hoje muito se vende através de autoridade. Eu sou PhD, não sei das quantas. Aí tu vai ver lá, a pessoa não é PhD coisa nenhuma, ela fala que é PhD em Harvard. Aí tu vai olhar, ela fez uma pós-graduação da PUC, que era reconhecida por uma faculdade de Harvard. Ela bota lá no currículo, PhD lá na faculdade de Massachusetts, não sei o que. Ela nunca foi nos Estados Unidos, ela fez EAD ali na PUC, mas ela fala ali que a formação dela é em Yale. Até tudo bem, beleza, eu entendo essa parte, né? Só que aí ao conversar com essa empresa de marketing uma certa vez, uma empresa lá de São Paulo, e o cara me trouxe ele falava o seguinte para mim, Júnior, a questão é a seguinte, nas redes sociais tu não precisa ser, tu precisa parecer ser. Era isso que ele tava, essa mensagem que ele tava falando. E aquilo aí para mim, obviamente, entrou como uma coisa de tipo assim, não, cara, desculpa aí, mas para mim não dá para ser assim, não dá para parecer ser algo que eu não sou, até porque isso aí vai totalmente contra aquilo que eu estou o tempo todo aqui buscando fazer, o tempo todo buscando, né, falar com as pessoas. Eu vou parecer ser algo que eu não sou, né? Então, por esse motivo eu coloquei aqui o tema como bem-vindo ao mundo real, ao mundo como ele é, né? Então, é óbvio que o tema que eu vou estar abordando aqui de começo aqui, é horrível parecer ser, mas não é. Eu acredito muito que assim, a gente tem algo a oferecer com base nos resultados que a gente proporciona na vida, né? Por isso que eu faço questão de colocar ali lá nos stories, os destaques lá, os depoimentos das pessoas que já passaram por um processo comigo.
Agora, parece que às vezes, muitas vezes, algumas pessoas estão buscando assim aquela coisa inventada, aquela coisa meio que de brinquedos que não parece real, né? E às vezes busca nessas autoridades. Ora, há poucos tempos atrás eu vi aqui umas certas aberrações na internet, né, de pessoas compartilhando coisas assim absurdas, e aí tu vai lá, olha lá os comentários para tornar a coisa pior ainda, né? Algumas aberrações que não dá nem para citar aqui. Aí tu vai lá, olha por curiosidade para ver que é o profissional que está falando ali, tu vai lá na bio, a pessoa tem uma formação disso, pós-graduação naquilo, aí tu vê, puxa, mas o que adiantou tudo isso? Eu não estou aqui, não estou aqui diminuindo a importância de que a gente busque conhecimento, né? Mas se na minha vida eu não estou compatível, não estou congruente com aquilo que eu estou fazendo, realmente fica muito difícil. Então, às vezes a gente precisa parar de buscar essas autoridades naquilo que não pode ser comprovado, que não pode ser validado, ou às vezes em promessas falsas, né, que também são muito feitas por aí, e olhar realmente, dar um passinho para trás e olhar realmente o que existe de fato, qual é a vida realmente daquela pessoa, o que as pessoas que já fizeram algum tipo de trabalho com aquela pessoa ali estão falando do trabalho dela, né? Eu acho que a prova social é uma autoridade muito maior do que os meus títulos, do que aquilo que eu tenho. Não que os títulos não tenham sua importância, né? Mas esse parecer ser, né? Colocar um diploma na frente da minha pessoa, é aquela coisa de inverter os níveis neurológicos, né? A minha capacidade está acima da minha identidade. Mas não é sobre isso que eu quero falar aqui nessa live de hoje, que eu vou procurar fazer ela de um modo mais rápido, mas esse tema Bem-vindo ao Mundo Real também tem a ver um pouco com isso. Só que, por que eu escolhi esse tema? Porque há pouco tempo atrás, nessa caixinha que eu estava respondendo ali de uma pergunta que uma pessoa me mandou, essa caixinha ela veio com alguns elementos que eu chamo de abstração, né? São aquelas palavras abstratas que muitas vezes é a nossa busca e a gente nem sabe como medir, como fazer isso, como é que eu posso medir se eu alcancei ou se eu não alcancei isso, né? Então a pessoa ali, ela falava dentro da caixinha que ela me mandou sobre autoestima. Autoestima é um exemplo de uma palavra abstrata, por exemplo, né? Então eu estava respondendo, eu não tenho como ir no mercado e comprar uma xícara de autoestima, não tenho como medir 2 metros de autoestima, né? Então muitas vezes a gente se perde buscando essas coisas, né? O que eu quero é ser feliz, né? E aí às vezes eu nem tenho uma definição concreta do que é ser feliz, do que precisa acontecer na minha vida de fato para eu poder dizer assim que eu sou feliz de fato, né? Então muitas vezes a gente fica buscando essas abstrações o tempo inteiro e não consegue perceber que muitas vezes isso é uma fuga da realidade, né? Então eu estou sempre querendo aquele desejo abstrato e como eu não tenho como definir se eu conseguir ou não, eu fico passando de desejos em desejos abstratos de modo que eu fujo da realidade, porque no fim das contas eu não quero olhar para a vida como ela é, eu não quero me instalar na realidade e viver de fato o meu dia a dia de uma forma entregue. Aí eu fico fugindo daquilo ali querendo certas abstrações. A autoestima é uma delas, né? Então é uma coisa que eu venho falando já aqui há bastante tempo, né? Essa coisa do desejo do amor próprio, né? Então muitas vezes eu estou com uma busca ali que eu não é possível de ser alcançada e aí eu esqueço de viver de fato aquilo que eu posso entregar, contribuir, aquilo que eu posso servir, ser útil ao mundo, que daí sim, em consequência dessas ações que eu realizo no mundo concreto, no mundo real, aí consequentemente eu posso ter uma vida de fato de autoestima, uma vida de felicidade, mas a nossa busca central, eu volto a dizer, não deve ser isso. Agora olha só como que isso aí pode parecer contraditório, né? Principalmente para quem vê, quem já assiste os meus conteúdos há muito tempo, né? Eu estou sempre falando que a gente deve sim aspirar coisas maiores, desejar coisas maiores, né? Principalmente coisas relacionadas sim a conceito, mas para isso eu preciso ter isso muito bem ordenado na minha vida, né? Então eu já fiz uma live há uns tempos atrás onde eu falava sobre ordenação, né? Daquilo que é do mundo conceitual, daquilo que é do mundo real, né? Essa articulação entre esses dois mundos, né? Aquilo que está acontecendo no mundo de fora e aquilo que está acontecendo no mundo de dentro. Só que se esses conceitos eles são muito abstratos e não estão muito bem interiorizados, não estão muito bem definidos dentro de mim, eu passo a viver uma vida totalmente desordenada. Então o que eu tenho costumado fazer, principalmente com os meus clientes, as pessoas que participam lá da minha consultoria?
Quando eu vejo que a pessoa está muito internalizada nessa busca de olhar para dentro, né, esses desejos abstratos do qual ela nem sabe medir e dizer para mim como que isso vai ser alcançado, qual é o primeiro movimento que eu faço? Eu procuro entregar para a pessoa ações que vão colocar ela para fora. Eu faço primeiro toda uma base, né, para a pessoa ter o mínimo ali de autoconhecimento, entender como é conhecer a si mesmo e tal, mas logo em seguida eu procuro colocar a pessoa para ela olhar para fora. Aí entra a importância da gente ter objetivos na vida, né? A gente ter objetivos reais, concretos, né? O que eu quero? Eu quero ser mais feliz. Não, tudo bem, mas o que é que vai te fazer mais feliz? O que precisa acontecer? Qual é o acontecimento? Eu quero ganhar mais dinheiro, tá? Mas quanto é de mais dinheiro que tu quer ganhar? É R$1? Não. Então fala quanto que é que tu quer ganhar por mês a mais, né? Quanto que tu quer ganhar a mais nesse ano? Não, eu quero emagrecer. Tá bom, é 100 gramas? Não, não é. Então bota ali no papel quanto é que tu quer emagrecer nesse próximo ano, nesse próximo mês. Dessa forma a gente começa a olhar para o mundo real, para a vida concreta como ela é, e aí a gente consegue ter meios de ação, aí a gente consegue ter possibilidades de agir. Enquanto eu fico nessa abstração de eu quero algo que eu não posso medir, às vezes isso entra como uma fuga. Por isso que a gente precisa ter tudo isso muito bem ordenado, né? Então aí eu trago uma estrutura que eu já tinha trazido algumas lives atrás, talvez alguém já assistiu e aí vai estar assistindo pela segunda vez, pode ser que isso num outro contexto seja observado de uma outra forma, ou às vezes só vai reforçar aquilo de positivo que foi tu ter assistido pela primeira vez, então não vai ser perdido, né? Eu costumo dizer aqui que a nossa maturidade, a maturidade da nossa personalidade, ela percorre um certo itinerário, e esse itinerário, né, que existem várias camadas que dá pra gente dizer, que vão desde a infância até a nossa fase lá adulta, depois a nossa fase da nossa velhice e tudo mais, e a gente vai, de certa forma, amadurecendo, mas às vezes a gente amadurece só biologicamente e não amadurece psicologicamente. Então esse itinerário que eu falo, a parte do centro dele ali, eu costumo resumir que é a pessoa que ela está ainda ali na infância, naquele afeto interior, que ela ainda não amadureceu, essa busca por reconhecimento, por ser amado, por não ser rejeitado. Normalmente a pessoa que está muito focada nessa fase é aquela pessoa que ainda está olhando muito para dentro, que não está olhando para fora. Aí é onde entra aquela pessoa que está muito focada em abstrações, né? Porque ela não está olhando para a vida real. Quando eu faço esse movimento de sair para fora, quando eu faço esse movimento de olhar para a vida concreta, para a vida real como ela é e passo a agir ali, ainda que nesse primeiro momento seja uma força inútil que eu faço, que é aquela coisa de querer ser forte, num dado momento eu começo a buscar essa utilidade, que é quando eu começo a desenvolver minhas habilidades, os meus recursos para entregar algo de útil para o mundo. E aí depois sim, aí eu faço um movimento de voltar novamente para dentro, porém já tendo vivido as experiências concretas e aí sim com possibilidade de aspirações mais altas no mundo dos conceitos, né? Que é quando eu olho realmente para a verdade, quando eu desejo o bem, quando eu desejo a justiça. Agora, se eu não passei pela experiência de fazer algo de útil, eu viro aquele como é que se diz? Aquele universitário que é o rebelde sem causa. Sabe, a pessoa, ela nunca contribuiu com a vida de ninguém, ela não tem que seja um cachorro para criar, ela nunca ajudou alguém que precisa e ela tá lá levantando essa bandeira da rebeldia, eu quero mudar o mundo, eu quero fazer... Porra, tu nem saiu para a vida real, há pouco tempo tua mãe limpava tuas cuecas, e aí tu quer agora vir dar uma de rebeldezinho, faz alguma coisa pela vida primeiro, faz alguma coisa de útil pelo mundo, para depois ficar querendo dar lição de moral nas pessoas. Então é isso que eu digo, a gente precisa do mínimo de experiência na parte de fora, estar agindo, estar servindo, sendo útil, para depois que a gente possa aspirar essas coisas mais altas, realmente baseado numa realidade concreta. Eu vivi, eu me experienciei, eu vi o que é bom, o que é mal, agora eu tenho como conceitualizar. E aí a gente consegue ir preenchendo esse itinerário de um modo que esse amadurecimento da nossa personalidade aconteça. Para isso, é o que eu chamo que a gente precisa observar 3 fatores, né? Primeiro, é aquilo que a gente faz, isso está totalmente no mundo material, né? Aquilo que a gente faz. Depois, no meio, a gente tem aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente quer. Os nossos desejos, aquilo que a gente quer, aí já é uma fronteira entre o mundo material e o mundo
conceitual. Ou seja, aquilo que eu faço é totalmente concreto. Eu estou bebendo água, eu estou assistindo TV, eu estou falando com uma pessoa, é totalmente no mundo material. Quando eu vou para o mundo do desejo, é uma fronteira entre o material e o conceitual. Por exemplo, ao mesmo tempo em que eu posso desejar uma tortinha de limão, por exemplo, eu tenho desejo de tortinha de limão, eu posso também desejar por justiça. Eu posso desejar coisas conceituais e posso desejar coisas materiais. E acima de tudo isso, aí existe aquela parte que é totalmente só conceitos, que aí é o meu conhecer, é o meu saber, é aquilo que eu sei. Né? Então, numa parte eu tenho o fazer, que é totalmente material, no meio eu tenho essa fronteira, que é o desejar, que pode ser material ou conceitual, e acima eu tenho o conhecer, que é o saber. Só que muitas vezes eu posso estar com esse saber ordenado, conhecer ordenado, ou seja, eu descobri aqui a informação de que é uma verdade que, sei lá, ser honesto é algo bom, né? Então eu tenho ali um conceito, é algo verdadeiro, né? É melhor ser honesto, aquilo que eu não quero para mim, eu não quero para o outro. Então eu descobri essa verdade, eu sei isso e está no mundo conceitual. Depois, para o segundo movimento é o desejar ser honesto. Não basta eu saber que é verdadeiro ser honesto, mas eu não desejar ser, né? Eu posso saber que até é bonito, é bom, mas eu não desejo ainda, né? Eu desejo continuar numa vida de mentira, numa vida de ficar falseando, enganando o outro, né? Tem oportunidade ali, eu vou lá e faço errado. Aí é o momento do desejar. Quando eu conheço a verdade e sei aquilo que realmente é bom e desejo ser assim, aí eu já dou um passo à frente. Aí é quando eu começo a subir de camada, quando eu começo a avançar nesse tal itinerário do amadurecimento que eu falo. Agora, por fim, o último passo que a gente precisa dar é o fazer, que é eu praticar. Então, eu conheço, eu sei que é bom, eu desejo fazer isso e, por fim, eu faço. Quando as experiências do meu dia a dia acontecem no mundo real, quando eu tiro o pé para fora, que eu vou estar lá vivendo certas situações em que aquilo ali vai ser validado, eu faço aquilo que precisa ser feito. Dessa forma eu consigo alinhar tudo isso. Então, para que isso possa ser feito, a gente precisa estar totalmente instalado nisso que eu chamo de realidade. Eu preciso olhar as coisas como elas são, eu preciso desejar o que é o bem, o que é melhor. Né? Há pouco tempos atrás, acho que ontem, eu subi aqui um corte de uma live que eu falo que a todo instante a gente tem a possibilidade de escolher, né? Isso está no ponto dos desejos, né? Desejar o bem, escolher fazer o bem. E por fim, aí é quando eu faço realmente. Eu não só sei, mas eu também desejo, mas no fim das contas eu faço. Por isso é tão importante a gente precisar estar olhando para a realidade e sair dessas abstraçõezinhas, sabe? Olha, cada vez mais eu estou percebendo que a minha missão com tudo isso, né? Eu costumo dizer que o caminho a gente faz caminhando, né? Esse é Cervantes, caminhante, o caminho você faz caminhando, né? Então a gente às vezes vai observando conforme o nosso caminhar, cada passo que a gente dá vai ficando mais claro o que é a nossa missão, né? Dentro dela não vem pronta, né? Às vezes a gente tem um desejo no nosso coração, a gente faz um movimento e a gente vai percebendo, né? Quando eu comecei no desenvolvimento pessoal, um dia eu tinha um sonho de ser treinador, aí depois eu fui andando e comecei a ver, mas não é muito isso que eu quero, eu gosto mesmo de atender pessoas, eu não gosto de estar lá em cima do palco, de fazer dinâmicas, eu gosto de estar ali, né? Ouvindo a pessoa, me importando e fazendo essa troca. Aí fui dando mais uns passos, aí agora eu estou me percebendo já de uns 2 anos para cá que eu gosto de aprender e ensinar. Então já não é mais aquela coisa eu tenho muito claro essa coisa do atender, do consultar, mas por outro lado eu também agora tenho muito forte essa coisa do ensinar, do professor, de aprender algo, tornar isso de uma forma simples, né? Aprender coisas complexas, simplificar de uma forma que todo mundo possa entender e compartilhar isso com as pessoas, ou seja, isso tudo só vai sendo feito ao caminhar. E agora, por fim, principalmente agora que eu voltei já há 2 meses com os atendimentos, o que eu tenho percebido que está sendo muito comum e está sendo motivo muitas vezes de frustração, das pessoas estarem afundadas e mergulhadas em insatisfações, é essa coisa de tá olhando muito para as coisas abstratas, de estar olhando o tempo para dentro, sabe? Eu não estou negando aqui que existe por aí muitos problemas reais, muitos problemas materiais concretos, é óbvio, a gente sabe que o mundo está cheio disso,
Agora, eu percebo também uma boa parte das pessoas que não têm problemas reais, então elas criam problemas imaginários. Elas acham que tudo é dor, tudo aquilo que está acontecendo de mínimo de desconforto na sua vida é motivo para ela ser a pessoa mais vítima do mundo, sabe? Então é essa loucura, essa coisa que eu tenho percebido cada vez mais presente, sabe? Então, por conta de eu estar percebendo isso cada dia mais nos meus atendimentos, cada dia mais na conversa com as pessoas, isso tem se tornado cada vez mais uma missão para mim, de poder trazer a pessoa para a realidade, instalar ela na realidade e fazer com que ela deseje, no fim das contas, o amadurecimento da sua personalidade. Só dá conta do mundo, só ajuda o mundo quem já possui uma personalidade madura, porque a pessoa que não tem essa personalidade madura, ela fica naquele assistencialismo, ela quer que as pessoas façam as coisas por elas, ela acha que o governo deve tudo para ela acha que os seus amigos devem tudo para ela acha que os seus pais devem tudo para ela acha que os seus patrões devem tudo para ela. Isso não é uma personalidade madura, é uma personalidade de quem fica esperando sentado para que as pessoas façam algo para si. Deixa eu dizer uma coisa, ninguém te deve nada, é essa a postura que a gente tem que ter diante da vida. Ninguém me deve coisa nenhuma. Isso que é a postura de uma pessoa madura, de uma pessoa que faz as coisas acontecerem. Isso não tem nada a ver com soberba. Soberba é se achar melhor ou superior ao outro. Não, é um olhar para dizer assim, ó, eu não sou mais vítima a partir de hoje. A partir de hoje eu vou fazer o que tiver no meu alcance para poder viver a vida que eu desejo, para poder ajudar os outros, para poder contribuir para um mundo melhor e não ficar esperando as coisas caírem no meu colo. Então essa cada vez tem se tornado mais ainda a minha busca, né? Então é aí que eu acho que, no fim das contas, falando um pouco de mim, é o que eu tenho procurado me diferenciar de tudo que a gente vê por aí dentro do desenvolvimento pessoal, porque o que a gente mais vê sendo fomentado por aí são pessoas te incentivando a ter essa busca interior, a coisa pra ti, né? O seja foda, né? Ou seja o general do reino, tem uma vida épica, esses bordões, eu sou coach, eu mudo o mundo, né? Que era um bordão muito difundido por aí, né? Então essa coisa do eu o tempo todo, e no fim das contas a gente se torna refém das nossas conquistas. É como não lembro o nome do autor que dizia, né, que a gente fica construindo altares na beira de um abismo, né? E aí somente quando a gente tem essa personalidade madura, que a gente realmente está baseado numa realidade, aí sim eu acho que aí é válido a gente conquistar as coisas, sim, porque daí a gente vai usar as coisas e não ser usadas por ela. É isso que eu venho buscando cada vez mais fomentar por aqui, mas enfim, eu só compartilhando um pouco da minha experiência, de coisas novas que eu venho fazendo e também ao mesmo tempo cada vez com mais frequência trazendo isso. Então eu espero que esse conteúdo compartilhado hoje tenha feito sentido para ti, tenha ajudado na tua vida. Se fez sentido, compartilha com mais pessoas para que mais pessoas possam ter uma abertura para esse olhar, e a gente vai estar aqui todo santo dia fazendo isso. Falando em estar aqui todo santo dia, amanhã exclusivamente, depois de 65 dias, né? Pela primeira vez amanhã vai ser o dia que não vai ter live diária, eu vou estar fazendo uma outra experiência também de trabalho, então amanhã não estarei aqui pela primeira vez depois de 65 dias. Eu tinha já, agora abrindo um pouco os bastidores, eu tinha colocado já como meta que a cada 60 dias que eu fizesse uma live diária e que eu treinasse todos os dias, eu me daria um dia de folga, né? Um dia sem treino, um dia sem live. E eu vou confessar para vocês, depois de 60 dias fazendo isso, 65 dias fazendo isso, eu cheguei a me pegar com um pouco de receio de não fazer. Aquela coisa assim, ixi, mas será que se eu ficar um dia sem fazer, no outro dia eu vou fazer, não vou ter dificuldade? Olha as paranoias, né, que começam na nossa cabeça. Não, eu vou me permitir. Foram 65 dias bem dedicados, né, treinando. Hoje eu fiz a minha avaliação física lá, depois de a cada 60 dias eu faço lá também. Fiquei muito feliz com os resultados que eu vi e também estou feliz com o que a gente está entregando aqui nas lives. Então amanhã vai ser um dia de descanso, onde eu vou estar me dedicando a outras coisas também profissionais, mas em outra parte aqui também, em outra rede social. Depois eu vou trazer as novidades aqui para vocês, se isso se concretizar. Mas amanhã aqui as lives não vão estar presentes e a gente vai voltar novamente na segunda-feira, às 6 da manhã, no nosso horário tradicional, com a nossa live número 66.
Então, gente, essa foi a live de hoje, live número 65. Bem-vindo ao mundo real, agradecendo as presenças aqui, Kelly Rodrigues, o João Vitor Machado, meu sobrinho, Gregor Ferreira, grande Marco Aurélio Marcão, Dan Ferreira na área, Beth e Dani. Muito obrigado pela presença de todos, um grande beijo, um ótimo final de sábado para vocês e uma ótima continuação de final de semana, tá bom, pessoal? Fiquem com Deus, um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau.